Olá a todos, vamos dar início à nossa segunda aula sobre o tópico de matéria escura. Bom, ontem nós discutimos algumas características que a matéria escura deveria ter a partir das evidências que nós temos de matéria escura. Então, nós vimos que nós temos evidências em curvas de rotação, em aglomerados de galáxias, as colisões de aglomerados de galáxias também fornecem evidência forte da existência de matéria escura. O processo de formação de estruturas também é algo também extremamente importante. A CMB, combinada com a BBN, nos diz que a matéria escura não é bariônica, então existe uma matéria extra que não interage com a luz. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre quais são as partículas que obedecem a essas características, que são as WIMPs, e sendo essas partículas as partículas de matéria escura, como elas seriam produzidas no início do universo e quais seriam os principais métodos que nós teríamos para detectá-la. Porque não basta que a gente tenha simplesmente uma teoria para explicar a matéria escura, se essa teoria não é detectável, se a gente não consegue saber se essa teoria que a gente está escolhendo ela é verdadeira ou não, se ela existe realmente ou não. Então, essa é uma das principais motivações, na verdade, das WIMPs, o fato delas poderem ser detectadas, como nós vamos ver já já. Então, para iniciar, vamos falar um pouco sobre essa abundância de matéria escura e como ela é produzida no início do universo. Existem basicamente dois métodos de produzir matéria escura. O padrão seria chamado freeze-out, mas antes disso eu quero falar um pouco sobre a equação de Boltzmann, que a equação de Boltzmann ela basicamente descreve como essa densidade de número de partículas ela evolui em um determinado volume, por exemplo. E aqui essa equação de Boltzmann ela tem esse primeiro termo, que é basicamente como essa quantidade evolui com o tempo. Esse segundo termo leva em conta o fator de expansão do universo, como eu falei para vocês, o universo está se expandindo, vocês devem ter visto isso na aula de cosmologia. Então, isso é um fator também importante, inclusive, que vai descrever para a gente quando essa partícula de matéria escura ela vai desacoplar do plasma. E desse outro lado temos a taxa de interação dessa partícula de matéria escura, que basicamente é o quanto que ela interage com as partículas do modelo padrão. Então, aqui, esse é um gráfico muito tradicional do processo de freeze-out, que é justamente essa linha aqui preta que vocês estão vendo. E aqui, esse ponto aqui caracteriza o período de desacoplamento que eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem a taxa de interação das partículas, que ele é dado pela densidade de número das partículas vezes o sigma V, que é essa quantidade aqui, que descreve basicamente qual a probabilidade dessas partículas interagirem. A seção de choque, que ela é dada por uma área, é basicamente a área efetiva, que se qualquer partícula entrar nessa região, nessa área, ela vai provocar uma interação, ela vai interagir com a partícula alvo, que seria uma partícula alvo, por exemplo. Então, essa aqui é a abundância dada pelo Planck, que ela é igual a 0,12 aproximadamente. E a gente quer uma teoria que basicamente que chegue nesse valor, que nos forneça esse valor. Então, como eu falei para vocês, o padrão, a escolha padrão de produção de WIMPs atualmente é o freeze-out, onde a gente basicamente supõe que as partículas de matéria escura elas estavam em equilíbrio com as partículas de modelo padrão no início do universo. Isso está indicado nessa parte inicial dessa curva aqui, que você vê que ela é flat, ela é reta, o que quer dizer que a abundância de matéria escura, esse Y, basicamente, ele está diretamente relacionado com a abundância de matéria escura. Então, esse Y constante, ele diz para a gente que a quantidade de matéria escura no banho térmico estava constante naquele momento, mas acontece que, à medida que o universo ele expande e esfria, essas partículas de matéria escura vão chegar a um momento, as partículas
Desculpe, você tem uma interação entre as partículas de matéria escura e entre as partículas do modelo padrão. Essa reação é de ida e volta. Partículas de matéria escura se aniquilam em partículas do modelo padrão e as partículas do modelo padrão retornam em partículas de matéria escura. Geralmente, as partículas de matéria escura, como eu falei para vocês, as típicas WIMPs, ela tem uma massa muito maior do que as partículas do modelo padrão. Então, dependendo da temperatura do universo, à medida que o universo vai esfriando, essas partículas do modelo padrão chegam a um certo ponto que elas não têm mais energia suficiente para produzir partículas de matéria escura. Aí é aqui que começa esse decaimento aqui. A quantidade de matéria escura vai diminuindo porque ela vai se aniquilando somente, essa reação aqui, ela fica só nessa direção, partículas de matéria escura produzindo partículas do modelo padrão, consequentemente a quantidade dela vai diminuindo no plasma. Então, acontece que a gente existe o fator de expansão do universo, como eu falei para vocês. E vai chegar a um certo ponto que antes que a matéria escura possa encontrar outra partícula de matéria escura, o universo expande e não permite mais que essa interação ocorra. E é justamente nesse momento que a gente é caracterizado o que nós chamamos de freeze-out ou congelamento. Então, a matéria escura, a partir desse ponto, ela fica congelada nessa quantidade aqui, que deve ser igual à quantidade observada, medida pelo Planck, que é em torno de 27% do conteúdo energético do nosso universo. Vale salientar que esse freeze-out ele é definido justamente por essa relação que define a taxa que a partícula de matéria escura interage e a taxa de expansão do universo, ou seja, antes que a matéria escura consiga interagir, o universo expande, não permite mais essa interação e a quantidade de matéria escura vai ficar congelada no universo. Então, a seção de choque, que eu falei para vocês que a taxa de interação é proporcional à seção de choque, ela é determinante para esse processo de freeze-out, para quando ele vai ocorrer. Então, o que é muito interessante nos cenários da WIMP e nesse cenário do tipo freeze-out, que é tão padrão, que é o mais utilizado atualmente para descrever a produção de matéria escura no início do universo, é porque justamente ele fornece uma seção de choque, que tem esse valor aqui de 3 vezes 10 a menos 26, que pode ser detectada, que é detectável pelos nossos experimentos atuais. Então, esse é o chamado milagre WIMP. Devido a algumas coisas que a gente vai começar a comentar um pouco mais para frente, questão da gente não ter observado matéria escura ainda do tipo WIMP, existem outros métodos de produção da matéria escura que vêm sendo propostos, e eu vou comentar um pouco para vocês sobre esse método aqui, que é um método chamado freezing, que nesse método a gente vai supor que ao invés da matéria escura estar em equilíbrio com as partículas do modelo padrão no início do universo, a gente supõe que não existia matéria escura no início do universo e que toda a matéria escura, na verdade, ela tenha sido produzida por partículas do modelo padrão. Então, o que acontece aqui? O processo é o mesmo do freeze-out, chega um momento que as partículas não conseguem mais ser produzidas e a quantidade delas congela, da matéria escura congela da mesma forma, e da mesma forma a gente tem que obter o que foi observado pelo Planck, que é a abundância correta de matéria escura medida pela CMB. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que, para que isso ocorra, para que a matéria escura nunca tenha entrado em equilíbrio com as partículas do modelo padrão, a gente tem que, essa seção de choque, ela tem que ser extremamente suprimida mesmo. Então, ela tem que ser muito pequenininha, muito pequena. Então, o que acontece é que isso vai ser extremamente difícil de ser detectado. Então, o que se torna um pouco um problema, porque você pode nunca conseguir detectar essa partícula de matéria escura e a gente não tem como verificar se esse é o cenário real, se esse é o cenário verdadeiro,
se realmente a matéria escura foi produzida dessa forma. Então, atualmente já existem outros modelos e outros cenários em que já se consegue, de alguma forma, detectar esse tipo de cenário, mas ainda é muito, muito raro e tem que envolver, por exemplo, cosmologia não padrão e outras coisas. Então, dada essa breve introdução sobre os possíveis mecanismos de produção da matéria escura, a gente pode partir para os métodos de detecção. Clarissa, como é que a gente pode detectar essa partícula de matéria escura se ela interage tão fracamente? Bom, nós temos basicamente 3 métodos de detecção de matéria escura, que são a detecção, o que chamamos de indireta, que as partículas de matéria escura em regiões densas do nosso céu, do nosso universo, elas vão ter densidade suficiente para se aniquilarem e produzirem partículas do modelo padrão. E essas partículas do modelo padrão que foram produzidas, elas vão viajar até nós e a gente vai conseguir observar através do nosso satélite, dos nossos telescópios, assim como a gente conseguiu observar a CMB. A outra opção seria a detecção direta de matéria escura, que é essa segunda aqui, que ela vem nessa direção, para baixo ou para cima. A gente, como eu falei para vocês, a gente está embebido nesse halo de matéria escura, então a gente pode esperar que uma partícula de matéria escura venha e se espalhe com um núcleo dos nossos detectores terrestres. Nós vamos falar bastante sobre esses 2 métodos de detecção. O outro é a detecção via aceleradores, e que da mesma forma você pode ter nessa direção aqui, porque se eu tenho a matéria escura se aniquilando e produzindo modelo padrão, eu também posso ter 2 partículas de matéria escura se aniquilando e produzindo, 2 partículas do modelo padrão se aniquilando e produzindo partículas de matéria escura. E esse é um método que a gente chama de detecção via colisor ou acelerador de partículas. E a gente vai falar um pouco sobre ele agora. Então, um dos principais aceleradores de partículas, o principal acelerador de partículas atual é o LHC, que é o chamado Grande Colisor de Hadrons. Esse acelerador, ele colide próton com próton, e ele é bem grande, ele tem uma circunferência de 27 quilômetros, e ele tem 4 detectores que estão localizados ao redor dessa circunferência. Tem o Atlas, tem o LHCb, tem o CMS, tem o ALICE. Eles são experimentos completamente independentes, que cada um tira os seus resultados, extrai os seus dados e faz a sua análise. E ele está localizado entre a França e a Suíça. Mas o que eu falei para vocês desde o início, a matéria escura é extremamente fracamente interagente. Então, o que acontece? Basicamente, quando existe a colisão de 2 prótons, de alguma forma sai uma matéria escura dessa colisão, isso aqui é basicamente o cenário de uma colisão, eu vou mostrar para vocês um videozinho bem legal que mostra como essa colisão ocorre. Quando essas partículas são emitidas aqui, após essa colisão, elas são detectadas pelos detectores como o Atlas, o CMS, o Hélice, como eu falei para vocês. Só que acontece que você precisa conseguir interagir com essas partículas para que elas possam ser detectadas, né? Claro. Então, partículas carregadas vão deixar rastro no detector, você tem campos magnéticos que mudam a trajetória dessas partículas, você consegue identificar qual é a carga que elas têm. Vocês têm detectores do tipo hadrônicos e do tipo eletromagnéticos para você distinguir se aquela partícula é um quark ou se é um lepton, por exemplo. Mas só que quando a matéria escura passa por esse detector, ela não vai deixar rastro nenhum, ela simplesmente passa direto. Você pode questionar, Clarice, então como é que a gente vai observar a matéria escura dessa forma? Através de conservação de energia. Porque se eu tenho um momento definido para cada uma dessas partículas em cada direção, a somatória de todos esses momentos deve dar 0 no final, porque o momento é conservado. Então, se existe alguma coisa faltando ali, então a gente já sabe que tem alguma partícula que passou e que não deixou rastro nenhum. E essa partícula pode ser, por exemplo, um neutrino, pode. Inclusive, esse é um dos backgrounds que chamamos
de ruídos, né? Esse é um dos ruídos. Mas a gente tem previsões de predições de quais seriam esses backgrounds, e a gente tem como distinguir se esse sinal seria de matéria escura ou não. Aqui eu vou mostrar para vocês esse videozinho interessante que mostra como o LHC funciona e como ele colide essas partículas. Elas estão aqui nesses círculos menores ganhando energia. Elas chegam até esse com 450 GeV. Vale salientar que essas partículas são aceleradas a 14 TeV atualmente, 7 TeV cada uma, cada feixe desse. E vocês vão ver como é que ocorre essa colisão. A colisão é do tipo próton-próton, então cada próton tem 2 quarks tipo up e um quark tipo down. Durante essa colisão, esse átomo quebra e muitas coisas, como eles são extremamente energéticos, muitas coisas podem sair dessa colisão, como vocês vão ver. E existe existem grupos de pesquisas focados só nesse tipo de análise, na verdade, em cada um dos tipos de detecção que eu vou falar para vocês. Então, tipo, cada linha dessa daqui que vocês estão vendo aqui vai ser uma partícula diferente. Como vocês estão vendo, alguns traços estão torcidos, então quer dizer que será uma partícula carregada, outros são retos, então se trata de uma partícula neutra. Então, eles têm como fazer a reconstrução desses eventos e para saber exatamente o que aconteceu durante essa colisão. Claro, é um processo extremamente trabalhoso, que envolve técnicas computacionais bem complexas, mas é um trabalho bem interessante e tem vários pesquisadores, inclusive envolvidos seria uma linha de pesquisa só buscar por matéria escura, de acordo com esse tipo de método de detecção. Então, antes de falar um pouco para vocês sobre os outros 2 métodos de detecção, eu queria falar um pouco sobre a distribuição de matéria escura na nossa galáxia e quais são os principais alvos que nós podemos ter. Que eles vão ser relevantes nesses 2 outros métodos, que são a detecção direta e indireta de matéria escura. Nós precisamos dessas informações sobre a distribuição, por exemplo, de velocidades e a densidade de matéria escura no meio. Então, a gente precisa saber como matéria escura se distribui, e é por isso que eu falei para vocês ontem, na aula anterior, desculpa, por isso que eu falei para vocês na aula anterior que a gente ia precisar dessas informações, foi por isso que eu quis extrair aquelas informações para vocês verem mais ou menos como as coisas funcionam. Então, a Via Láctea basicamente é um sistema complexo de gás, poeira, estrelas e matéria escura. Aqui a gente tem o disco que a gente comentou ontem com vocês, que a gente mostrou ontem para vocês. Aqui seria o nosso disco galáctico. Aqui essa região central, que é extremamente relevante para a busca por matéria escura, por ser uma região extremamente densa. E aqui nós estamos localizados exatamente aqui, seria a localização do Sol, da Terra, e nós estamos localizados a aproximadamente 8,5 kiloparsec do centro da nossa galáxia. Aqui a gente tem o halo estelar, que eu falei para vocês que o gás geralmente ele fica concentrado no disco por causa das interações. Você tem dissipação de energia e ele acaba se concentrando no disco, mas as estrelas não interagem, então elas formam halos também, assim como a matéria escura. E na parte mais externa aqui nós temos o halo de matéria escura, que eu falei para vocês que seria aproximadamente 10 vezes o disco galáctico. Então, aqui também a gente tem o que nós chamamos de galáxias anãs e temos também globular clusters, que também são objetos interessantes para se buscar por matéria escura. Nós vamos falar um pouco mais sobre as galáxias anãs um pouco mais para frente. Então, o principal meio de buscar por matéria escura na Via Láctea, os 2 principais meios, o primeiro é via detecção direta de matéria escura, que a gente espera que essa matéria escura possa colidir interagir, se espalhar com o núcleo do nosso detector, dos nossos detectores terrestres. E a outra seria através do centro da galáxia, que o centro da galáxia, como eu falei, é uma região que se espera que tenha uma alta densidade de matéria escura, ou seja, a gente espera
que possa haver aniquilações e produção de partículas do modelo padrão nessa região. Então, como eu falei para vocês ontem, eu comentei sobre o perfil de halo, um deles que é um NFW. Não é nada trivial você inferir quais seriam essas distribuições de densidade de matéria escura no halo. Isso geralmente é feito através de simulações de N-corpos e leva muito tempo, é extremamente trabalhoso. E esses foram alguns dos perfis de halo construídos a partir das simulações de N-corpos. E a partir dessas simulações também é possível prever qual é a densidade de matéria escura na localização do nosso Sol e a velocidade circular da matéria escura também na localização do Sol. Que esses valores são bem interessantes para os estudos tanto de matéria de detecção direta de matéria escura, principalmente o Rho e o V, exato, para detecção direta de matéria escura, e a distribuição geral de matéria escura para detecção indireta. Vamos discutir um pouco mais para frente. Então, alguns dos perfis aqui são esses, NFW, o Einasto, o Isothermal e o Burkett. Esses perfis, como vocês podem ver, eles podem diferir bastante, especialmente na região próxima do centro da galáxia. Isso pode trazer incertezas associadas à detecção indireta de matéria escura. Então, nós vamos discutir. Sempre que a gente faz alguma análise, a gente tem que assumir que um dos perfis desses perfis é válido. Os mais cotados estão entre o Einasto e o NFW, mas não se sabe ao certo qual deles seria o verdadeiro. Então, nós temos que levar em conta essas incertezas sempre. Então, como eu falei para vocês, as galáxias esféricas anãs também são alvos interessantes para buscar por matéria escura. Elas são galáxias que orbitam a nossa galáxia, elas ficam entre 15 e 250 quiloparsecs de distância do centro da nossa galáxia. Lembrando mais uma vez, só para enfatizar que um parsec é igual a 3,3 anos-luz, que dá aproximadamente 30 trilhões de quilômetros. O que é interessante nessas Dwarf Spheroidal Galaxies, que são as galáxias esféricas anãs, é que elas possuem uma alta razão, massa, luminosidade, ou seja, basicamente elas são predominantemente compostas por matéria escura. Existem dwarfs que têm aproximadamente, chegam a 98% do conteúdo delas ser de matéria escura. Então, são objetos muito interessantes para estudar e além de tudo, são livres de background, como a gente vai discutir um pouco mais para frente. Além das Dwarf Spheroidal Galaxies e do próprio centro da nossa galáxia, a gente ainda pode buscar por matéria escura em outros objetos, como, por exemplo, em galáxias externas ou em aglomerados externos, que a gente sabe que também são altamente, têm uma alta densidade de matéria escura. Então, aqui, por exemplo, a gente tá a nossa galáxia, a Milky Way, a Via Láctea, e a gente tem a galáxia Andrômeda, que fica a cerca de 780 quiloparsecs da nossa galáxia, e a gente também pode olhar para Andrômeda e buscar por sinais de matéria escura vindo da galáxia Andrômeda. Aqui também tem um mapa do supercluster Virgo, do superaglomerado Virgo, e esse superaglomerado contém o aglomerado Virgo, que é outro que a gente pode buscar por matéria escura nele, fica localizado aproximadamente a 20 megaparsecs da nossa Via Láctea. A gente está localizado nesse ponto vermelho aqui, e o aglomerado Virgo está bem aqui. Então, também consiste em um alvo interessante para buscar por matéria escura. O outro seria o aglomerado Coma, também está um pouco mais distante. O grande problema de você buscar por matéria escura nesses aglomerados é fazer distinção entre o que é background e o que seria um possível sinal de matéria escura. Fica um pouco mais difícil de você ver isso. E, além disso, você tem que levar em conta o fator de expansão do universo por eles estarem localizados bem distantes da nossa galáxia, o que não é necessário quando a gente está tratando, por exemplo, de Dwarf Spheroidal Galaxies que estão próximos e do centro da galáxia também.
Então, dada essa esse primeiro panorama sobre a distribuição de matéria escura, de quais são os alvos que a gente pode olhar, a gente vai entrar na parte de detecção direta das WIMPs, que eu falei para vocês. Estamos embebidos no halo de matéria escura, tem matéria escura atravessando a nossa galáxia, tem matéria escura atravessando a Terra, e a gente pode esperar que essa matéria escura interaja com algum núcleo dos nossos detectores. E como tem esse mapeamento aqui, em geral, matéria escura interage com o núcleo, enquanto que outros, por exemplo, fótons, elétrons, eles se espalham com elétrons, e isso a gente usa também para distinguir um possível sinal de matéria escura de um background qualquer. E o que a gente tem basicamente? A matéria escura vem, ela se espalha com o núcleo do nosso detector, ela vai embora, só que ela provoca um recuo nuclear. E esse recuo nuclear vai provocar uma energia e um momento de recuo. E é exatamente isso que a gente consegue, por conservação de energia e momento, a gente pode estimar, por exemplo, qual seria essa energia de recuo para uma WIMP, que aproximadamente aqui seria da ordem de 30 keV. E a partir daí a gente pode derivar também o momento de recuo, que seria entre 45 e 77 keV. Então, essa energia ela pode provocar ionização, excitação e ou aquecimento do material que está sendo usado para detectar a matéria escura, e ele vai provocar justamente esses sinais que são observáveis nos nossos experimentos. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Vale salientar que nessa análise a gente usou a massa da matéria escura igual a aproximadamente 100 GeV, que está no atypical WIMP, e a energia de recuo, e o alvo como sendo o xenônio, que é um dos principais alvos utilizados. A gente vai ver o porquê. Bom, a taxa de eventos, a gente espera que ela dependa uma parte do experimento, que é dado por esse NDA aqui, qual é o nucleon que a gente está usando para tentar detectar a partícula de matéria escura. Aí vem um pouco da astrofísica, que é a distribuição de velocidade de matéria escura, que a gente tira essas informações de lá dos halos de matéria escura, da cinemática da curva de rotação de galáxias, por exemplo. Depende da densidade de matéria escura no meio. Então, vale salientar que nós temos também incertezas sobre essas quantidades, mas a gente consegue fazer boas estimativas sobre elas. E vai depender também da massa da matéria escura e da seção de choque dela, que são esses parâmetros aqui, dependeriam mais da parte da física de partículas mesmo, de qual seria essa partícula, qual a seção de choque dela, qual a massa dela. E um dos pontos interessantes aqui é que essa seção de choque, ela depende do número de massa quadrático. Então, quanto mais pesado o nucleon tiver no nosso detector, maior será a chance de eu vou aumentar a minha taxa de eventos. E isso é muito interessante, principalmente pela matéria escura, porque ela é muito fracamente interagente. Então, como eu falei, experimentos buscando por WIMPs, eles geralmente utilizam núcleos pesados. A gente pode estimar também qual seria essa taxa de eventos para um experimento típico que usa o xenônio como alvo. A taxa seria de aproximadamente 0,16 eventos por quilograma por ano. Você vê que esse valor é bem pequenininho, então geralmente eles têm que usar bastante massa aqui. No caso, a última versão do experimento Zenon, que fornece os vínculos mais fortes sobre matéria escura, ele usa 1 tonelada de xenônio, que é justamente para você aumentar essa taxa de eventos aqui esperada. Então, mas aqui eu assumi só alguns valores típicos para poder obter esse resultado aqui. Eu deixo uma pergunta para vocês: quais os principais alvos utilizados em experimentos de detecção direta de matéria escura, além do xenônio que eu já falei para vocês? É para vocês darem uma pesquisada sobre o assunto. Então, vamos lá. Os experimentos, como é que eles são? Basicamente, experimentos, esse é o design que vale tanto para o Lux quanto para o Xenon, um Anton.
1 tonelada. E eu tenho que ter, primeiro ponto é que esses experimentos são subterrâneos, justamente para eu evitar que os raios cósmicos cheguem até eles e possam se parecer com um sinal de matéria escura. Então, eu protejo o meu experimento de possíveis raios cósmicos. Então, eles são subterrâneos e eles têm uma blindagem muito forte, justamente para evitar que eu tenha, por exemplo, um nêutron de algum decaimento radioativo que entra no detector e ele fornece um sinal parecido com o da matéria escura e a gente achar que matéria escura, mas na verdade é um nêutron. Então, eles têm que fazer uma distinção muito boa entre sinal e background, que é o que a gente chama de o ruído, não é? Então, aqui é basicamente como é que ocorre essa detecção em experimentos com xenônio. Você tem o xenônio líquido e o xenônio gasoso. Aí, por exemplo, uma partícula de matéria escura vem aqui, ela interage com o xenônio e essa interação vai liberar fótons e vai liberar elétrons. Como eu falei para vocês, tem um processo de cintilação de ionização. Esses fótons vão ser detectados e esses elétrons, eles através de um campo magnético, eles sobem e vão para a parte gasosa e interagem com o xenônio gasoso, provocando também um segundo sinal aqui. Por que eles usam esse método de utilizar 2 sinais? Porque aí eu posso dizer exatamente aonde está a partícula, onde é que ocorreu essa colisão, e é possível também, através disso, distinguir entre possíveis sinais e backgrounds, além de poder distinguir se se a aniquilação foi com o núcleo, se o espalhamento, desculpe, foi com o núcleo ou se foi com o elétron, que isso também é um meio de distinguir sinal e background. Então, esse é um método que eles utilizam. Tem esses fotomultiplicadores aqui que eles utilizam para detectar esses sinais de fótons que são emitidos nessas duas interações. Então, se a gente espera uma taxa de eventos, como eu falei para vocês, a gente tem uma taxa de eventos esperada para o WIMPs, e se a gente não observa nada, se a gente observa, ótimo, é um sinal de WIMP, apareceu a WIMP, nós vimos, mas só que acontece que não foram observados sinais até hoje. Então, de toda aquela região que esse experimento varreu, que esse experimento cobriu, de massa de matéria escura e de seção de choque de matéria escura, ele fica excluído. Eles estão excluindo regiões que poderiam ser permitidas. E os experimentos de detecção direta de matéria escura, eles estão alcançando regiões cada vez maiores. Toda essa região aqui acima está excluída pelo experimento Xenon One-Ton. Tem aqui também as curvas do Pandax, do Lux, e toda essa região aqui em cima já estaria excluída por esse experimento. Ou seja, o que eu poderia dizer? Diversos modelos que preveem o WIMPs já estão sendo excluídos por esses fortes vínculos que esses experimentos têm imposto. Então, exatamente por isso, eu comentei com vocês anteriormente, nos mecanismos de produção, eu falei que a produção padrão era o freeze-out e que você tinha como uma produção alternativa o freeze-in. E o freeze-in surgiu justamente dessa não detecção de WIMPs até agora, porque o freeze-in exige, como eu falei para vocês, uma seção de choque bastante suprimida, que não pode ser detectada por esses experimentos de detecção direta. Então, você consegue criar um modelo que consegue escapar desses limites experimentais e que é viável, que produz a abundância correta de matéria escura. E é por isso que esses modelos alternativos vêm sendo amplamente estudados. Essas linhas tracejadas aqui que vocês veem no gráfico, elas são os limites que serão impostos pelos próximos experimentos. Chamamos de a expectativa para os próximos experimentos. Tem o experimento DarkSide aqui, que vai trazer uma região, vai sondar uma região ainda não sondada pelo Xenon One-Ton. Também tem sido projetado o LZ e o Xenon N-Ton, que eles também estão aumentando a massa, né, a quantidade de xenon que eles estão utilizando para
algumas toneladas, eu não sei exatamente quanto. E aqui são as previsões de até onde essa curva pode chegar. É importante ressaltar aqui um ponto bastante importante, que toda essa região amarela aqui, que a gente chama de neutrino floor, é uma região em que a gente não tem, é uma região, um problema experimental, na verdade, é uma região que não há como mais distinguir entre um possível sinal de matéria escura de um sinal de neutrinos. Então, essa região aqui é uma região bastante complicada experimentalmente e a gente não pode mais distinguir se esse sinal foi de matéria escura de WIMP, então a gente não pode tirar conclusão nenhuma se a gente chegar aqui nessa região do neutrino floor. A não ser que você leve em conta outras coisas que são possíveis modulações anuais devido à rotação da translação da Terra ao redor do Sol. Tem variações na velocidade que ele consegue medir, mas eu deixo isso aí para uma outra oportunidade, comentar em uma outra oportunidade. Mas a partir disso daí, essa é uma das alternativas para quando a gente chegar nessa região do neutrino floor. Mas não é nada trivial sondar esse tipo de modulação. Até porque para isso a gente tem que conseguir detectar uma WIMP que até agora não conseguiu detectar. Então, com isso a gente pode partir para o último método de detecção, que é a detecção indireta de matéria escura. Então, na detecção indireta, o que nós temos? Nós temos duas partículas de matéria escura, como eu falei para vocês, em regiões densas do céu, produzindo partículas do modelo padrão. E essas partículas do modelo padrão nem sempre são estáveis, então elas, por exemplo, quarks não são observados isolados, vocês devem ter visto isso na aula do Paulo. Tem os bósons Z, bósons W, eles podem produzir qualquer coisa aqui, nós não sabemos o que a matéria escura pode produzir, qualquer partícula do modelo padrão. E essas partículas, por exemplo, os quarks iriam hadronizar, que a gente chama de processo de hadronização, é justamente esse processo de produção de partículas de quarks como de hadrons, que seriam prótons, nêutrons e mesons também, que são formados por quarks. Então, aqui nós temos os pions, por exemplo. Os pions, eles decaem predominantemente em raios gama. Os pion+, ele decai em muon e em neutrino, e que esse muon decai em elétron e neutrinos também. E aqui o pion- da mesma forma. Então, as partículas estáveis vão conseguir viajar e atravessar todo o meio intergaláctico e chegar até nós. E nós podemos detectar com os nossos detectores terrestres. Então, aqui as principais partículas que nós observamos nesse tipo de sinal são os raios gama, os neutrinos e antimatéria, que pode ser o pósitron, o antipróton, o antidêutron também. Então, o que acontece na detecção indireta de matéria escura? Como eu falei para vocês, essas partículas são produzidas, hadronizam e elas viajam até nós, quando são estáveis, viajam até nós. Só que as partículas que são neutras, elas não são desviadas por campos magnéticos. Então, elas nos trazem informações sobre a localização da fonte, como, por exemplo, neutrinos e raios gama. Só que acontece que partículas carregadas, quando elas são produzidas, elas são facilmente desviadas, como vocês veem aqui. Então, a gente perde essa informação sobre a localização da fonte. Então, diria que buscar por matéria escura através de raios gama é uma das formas mais interessantes de buscar por matéria escura em detecção indireta, até porque neutrinos, pelo fato de eles serem muito fracamente interagentes, eles são difíceis de ser detectados, então os fótons eles produzem sinais mais interessantes. Deixo aqui outra pergunta para vocês. Quais os principais experimentos de detecção indireta de matéria escura que buscam por antimatéria? Que eu não vou entrar nesse ponto, vou focar nos raios gama.
Então, por que falar em raios gama? Por que falar em detecção de raios gama? Por que não micro-ondas? Por que não infravermelho? Aqui eu coloco para vocês um pouco do espectro eletromagnético. O que a gente pode observar? Qual a frequência que esses fótons que chegam até nós eles podem ter? Eles podem ter frequência de rádio, por exemplo, no rádio que vocês ouvem, os rádios antigos. E a frequência de rádio também é usada em comunicação entre aviões. O micro-ondas também, vocês são bem conhecidos de vocês, todo mundo deve ter um micro-ondas em casa, também usa a radiação de micro-ondas. Temos o infravermelho, utilizado em controles de TV, em óculos de visão noturna. E a linha do visível, como vocês podem ver, ela é bem estreita, tá? Aqui nesse meio, que é o que a gente consegue enxergar a olho nu. E também tem o ultravioleta, que são os raios solares, os raios X, que são usados lá nos aeroportos, que são usados para fazer exames também de raio X, quando a gente se machuca. E também tem os raios gama, que são esses que a gente vai olhar para eles, que a gente pode observar através de raios e também é utilizado para fazer scans do corpo. Então, como é que a gente observa esses raios gama? Alguns deles não conseguem chegar na Terra, como eu já acho que já devo ter mencionado para vocês. A luz visível ela consegue atravessar toda a atmosfera e chegar até a gente aqui embaixo, mas a frequência de rádio também consegue chegar até aqui. Inclusive, a radiação de micro-ondas já é mais complicada. Então, são utilizados satélites para geralmente o satélite Planck, o COBE, para observar, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, que é na frequência de micro-ondas. Acontece que matéria escura, por ela ser muito pesada, geralmente ela produz raios gama, que estão em altas frequências, em altas energias, né? Então, os raios gama, eles não conseguem chegar até a Terra, eles interagem com o meio e acabam formando cascadas, como eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem detectores, tem satélites, que são como o Fermilat, que detecta raios gama, só que ele acaba tendo que ser muito pequeno por conta do custo mesmo que de você ter um detector em um satélite. E você também pode detectar os chuveiros através de radiação Cherenkov, que eu vou falar um pouco para vocês mais para frente, que são em detectores terrestres mesmo, que são telescópios que ficam aqui na Terra. A gente vai ver isso um pouco mais de detalhes. Então, matéria escura, tipo WIMP, está nessa fração aqui, nessa região dos raios gama. É a melhor forma de observar as WIMPs via detecção indireta de matéria escura. Então, e como a gente calcula essa detecção indireta de matéria escura? Como é que a gente observa esses raios gama? A gente tem que pegar basicamente uma região do céu. Uma região do céu tem uma determinada densidade de matéria escura aqui, densidade de número, que é basicamente o número de partículas por unidade de volume. E essas partículas, elas vão ter uma seção de choque e, eventualmente, elas vão conseguir interagir, como está mostrando aqui. Essa interação delas vai produzir partículas do modelo padrão. Então, ela depende de algumas coisas, como eu já falei, vai depender da seção de choque de aniquilação da matéria escura, vai depender da densidade de número, que é o N sobre V, vai depender também do espectro que é produzido, o espectro de fótons que seria produzido a partir dessa aniquilação, dependendo de qual foi o estado final, que eu falei para vocês lá, que poderiam ser píons neutros, píons carregados, poderiam ser as próprias outras partículas do modelo padrão, elétrons. Então, dependendo de quem é esse estado final, a gente tem um determinado espectro, número de fótons pela energia, que é bem determinado. A partir de modelos de física de partículas. Então, além disso, a gente tem que levar em conta também a abertura do nosso detector, né? Qual é a área efetiva do nosso detector. Aqui, a gente está definindo a densidade de número como sendo a densidade sobre a massa, e a gente chega aqui na expressão final para um fluxo esperado vindo de uma aniquilação de matéria escura
Então, esse fluxo, como eu já falei, depende da seção de choque de aniquilação, depende da massa da matéria escura. Esses parâmetros aqui vêm da física de partículas, depende do espectro gerado a partir de cada aniquilação, de como ele se propaga até nós. E aqui depende desse fator J, que é justamente da densidade de matéria escura no meio quadrática. Então, esse fator J basicamente depende da astrofísica, e é por isso que eu falei para vocês que a gente vai depender de qual é a gente vai ter que escolher qual é o perfil de halo que a gente vai estudar, que são obtidos a partir de simulações computacionais, como eu já falei, ou aqueles perfis NFW, ENASTO, como está aqui descrito. E aqui a gente pode ver o impacto de cada um desses perfis no fator J, que fornece diretamente qual o fluxo que a gente vai observar de uma possível aniquilação de matéria escura. Então, ele pode variar bastante aqui, principalmente nessa região próximo do Sol, do centro da galáxia. E aqui um esquema, como eu falei para vocês, dependendo de que for o estado final, a gente vai ter um determinado espectro de raios gama observado, que é definido por essas curvas aqui, que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, aqui essas vermelhas são os quarks, fornecem essa curva mais dura, essa é uma forma de definir, uma curva mais dura, então, enquanto outros fornecem uma curva mais soft, que são aqui os leptons, por exemplo. Então, basicamente, essa é a ideia geral do método de detecção indireta de matéria escura. Como eu falei para vocês, alguns dos alvos locais são essas galáxias esféricas anãs e o centro da galáxia também. E aqui eu estou apontando algumas diferenças entre essas duas regiões. A região do centro da galáxia, essa região que está aqui no meio, as chamadas galáxias esféricas anãs, são todos esses pontinhos aqui que estão aqui do lado de fora. A vantagem das dwarf spheroidal galaxies é que elas são predominantemente compostas por matéria escura. Então, observar um sinal qualquer de raios gama, por exemplo, vindo de uma dwarf, é praticamente você dizer que você observou um sinal de matéria escura, porque elas são predominantemente compostas e são livres de ruídos. Praticamente não tem ruído naquela direção que a gente olhar para ela. Então, ela tem um fator J relevante, que é justamente a densidade de matéria escura nela, integrada, né? E ela, como eu falei para vocês, ela tem ausência de ruídos, ela seria um alvo mais conservador, enquanto que, pelo fato de eu simplesmente não ter tanto ruído. Mas a região do centro da galáxia, ela possui uma alta densidade de matéria escura, o que teria um fator J, que seria 100 vezes maior do que o de uma dwarf spheroidal galaxy. Mas ela tem um problema, ela tem um ruído muito forte. Essa região central, vocês podem ver que ela é bem brilhante. Então, ela tem um ruído muito grande, e esse ruído é difícil de você fazer distinção entre um possível sinal de matéria escura e os possíveis ruídos que você pode ter. Então, acaba sendo um cenário otimista, porque apesar de eu ter uma grande densidade, é esperado uma alta densidade de matéria escura nessa localização, eu tenho esse ruído que torna difícil distinguir de outras, de distinguir um possível sinal de matéria escura. Então, aqui eu tenho alguns experimentos. Um deles é o Fermilab, como eu falei para vocês, é um satélite. Ele sonda energias entre 500 MeV até 500 GeV. Eu tenho também o RES, que ele é terrestre, como eu falei para vocês. Ele é terrestre e ele consegue detectar essas cascatas, a radiação Cherenkov que vem dessas cascatas geradas pela interação do raio gama com a atmosfera. E nós temos o CTA, que o CTA, na verdade, é um experimento que está em construção, ainda vai começar a funcionar nos próximos anos.
e também vai ser um dos maiores experimentos da Terra. Ele tem diversos telescópios, como esses daqui, e localizados na região no sul, aqui no hemisfério sul, e localizado na Namíbia, acho que é na região no norte da África. Então eles têm um telescópio na região norte e outros na região sul, justamente para você cobrir uma vasta região do céu. E ele vai ter poder de sondar energias ainda mais altas, que vai até 300 TeV, nunca sondadas. Ainda não soldadas por outros detectores, vocês vão ver isso. Vou mostrar para vocês. Então, basicamente, como é que esses detectores terrestres funcionam? É como eu falei para vocês, o raio gama entra na nossa galáxia, ele interage com o meio, ele forma essa cascata aqui que vocês estão vendo. E o que acontece? Quando essa cascata entra, ela é altamente energética e os fótons que são detectados, eles possuem uma velocidade maior do que a velocidade da luz nesse meio. Você não pode ter nada que viaje com velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo, mas no meio pode. E no meio, no caso é o ar, ele vai emitir uma radiação chamada radiação Cherenkov, que é uma luz azul. E essa luz azul é detectada por esses telescópios aqui, por esses detectores. E a partir daí a gente consegue fazer um mapeamento e uma reconstrução dessa cascata, dando, por exemplo, qual foi a energia desse raio gama. E esses experimentos são bem interessantes porque ele consegue varrer uma larga região de energia, como eu mostrei para vocês, de altas energias, no caso. Então, aqui temos alguns dos limites colocados por esses experimentos. Essa curva preta aqui vai ser... primeiro, a gente está considerando a aniquilação da matéria escura em BB barra, que seria o quarto tipo B. E essa aqui é um gráfico da seção de choque de aniquilação pela massa de matéria escura. Então, olhando para Dwarf Spheroidal Galaxies, nunca foi observado nenhum sinal vindo de Dwarf Spheroidal Galaxies. E, então, eles colocam esse limite aqui. Esse limite foi utilizando dados de 15 dwarfs, 15 galáxias esféricas anãs. E eles colocam esse limite aqui, mais uma vez, limite superior, ou seja, tudo que está aqui em cima estaria excluído. Ou seja, por exemplo, se eu tiver uma matéria escura, se eu tivesse um modelo que prediga uma seção de choque de matéria escura em torno de 10 a menos 24, com uma massa de 100 GeV, esse modelo estaria excluído. É isso que essas curvas estão dizendo para a gente. Então, aqui está o limite de exclusão do Fermi-LAT, é um dos mais fortes atualmente. O experimento Fermi-LAT, olhando para Dwarfs, ele tem colocado fortes limites. Só que ele vai perdendo sensibilidade à medida que vai para altas massas, né? Porque ele tem uma limitação na energia dele que vai até em torno de 500 GeV. E aqui são resultados, eu tenho, esses resultados aqui são do RES, eu acredito que sejam do RES, aqui não está descrito, mas eu acredito que sejam do RES. Ele extrapola, ele já é mais forte na busca por altas energias. Então, é por isso que esses experimentos eles também são meio que complementares, cada um vem sondando mais ou menos uma região de energia, uma faixa de energia que cobre uma determinada região de massa e seção de choque da matéria escura. E esse aqui vai ser o limite, essa é a perspectiva do experimento CTA, ele tem perspectiva de sondar essa região toda aqui, então tudo aqui acima vai ser sondado pelo experimento CTA, e aqui seria aquele valor que eu falei para vocês, 3 vezes 10 a menos 26, que é a seção de choque padrão para uma típica WIMP. Então, aqui, esses experimentos, principalmente o CTA, ele se propõe a sondar justamente essa região que fornece a abundância correta de matéria escura. Então, a gente espera que alguns modelos sejam testados pelo experimento CTA. Mas ok, Clarice, até agora você falou para mim só sobre linhas de exclusão, ou seja, até hoje nós não observamos
nenhum sinal dessa matéria escura típica WIMP, até hoje, né? Mas pode ser que nos próximos anos a gente consiga observar. Mas a gente observou, sim, alguns excessos, por exemplo, no centro da galáxia, principalmente vindos do centro da galáxia, excesso de pósitrons. Aqui esse excesso foi observado pelo RES em altíssimas energias. Pode ver que ele prevê uma energia aqui em torno de 10 TeV, só daria uma matéria escura um pouco mais pesada. Então, existem modelos de matéria escura que tentam explicar esse excesso que foi observado pelo RES, mas não, como eu já falei para vocês anteriormente, ele vem do centro da galáxia, então o centro da galáxia é uma região muito complicada de você distinguir sinal de background, então não tem como você dizer que isso realmente é um sinal de matéria escura, pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que seja uma pulsar, por exemplo. Então, o mesmo acontece com o excesso observado pelo Fermilat. Aqui é uma visão do centro da galáxia pelo satélite Fermilat, e ele tá aqui, essa imagem aqui, essa região aqui central, é onde há maior emissão de radiação, e quando eles tiram todos os backgrounds que eles conhecidos, ainda sobra esse excesso aqui. Então, esse excesso tem sido bem cotado como sendo um possível sinal de matéria escura, mas também podem ser pulsares, como eu já falei para vocês. No caso do RES, aqui é a mesma coisa, aqui também podem ser pulsares. Então, não se sabe ao certo se isso é ou não um sinal de matéria escura. Além disso, o experimento EMS, ele observa, ele olha por sinais de antimatéria, e ele observou também esse sinal de pósitrons aqui em altas energias. Então, basicamente, essa parte cinza aqui seria o esperado, o background esperado, mas tem uma fonte extra aqui de radiação, de raios gama, desculpe, de pósitrons, que a gente não consegue identificar como background, mas que pode ser também alguma outra coisa. Então, isso é algo para ser sondado no futuro pelos próximos experimentos ou pelas próximas versões desses experimentos que estão colocando cada vez, diminuindo essas barras de erro aqui que vocês estão vendo, que elas estão bem grandes aqui nessa região de altas energias. Então, é assim que eu finalizo a minha aula. Então, a gente passou assim por diversos aspectos do problema da matéria escura. Nós passamos das primeiras evidências que foram lá, surgiram na década de 30 com Fritz Zwick, observando coma cluster e calculando lá a massa do cluster através do teorema de Virial, e ele já observou evidências de matéria escura. Em seguida, lá pelos anos 70, veio a Vera Rubin, querendo tirar a limpo essa história de que se existia realmente ou não algo a mais, calculando as curvas de velocidade das galáxias, de diversas galáxias, na verdade, e ela observou que existia mais matéria ali que nós não conseguíamos observar. Eu não cheguei a comentar com vocês, mas teve um resultado do DAMA, que persiste desde 98, que o experimento, ele diz que observou um sinal de matéria escura, só que na região que ele disse que observou um sinal de matéria escura, outros experimentos já sondaram essa região e excluíram essa região. Então, não se sabe ao certo se o que o DAMA observou foi realmente um sinal de matéria escura. Além disso, nós tivemos diversos experimentos, Pamela, Cogent, Xenon, Crash, CDMS, o EMS, o Lux. Então, todos os experimentos foram projetados para buscar por matéria escura, para a gente conhecer, desvendar esse mistério da matéria escura. E, quem sabe, eu modificaria um pouco esse gráfico, eu incluiria aqui, até 2020, incluiria outros experimentos, como, por exemplo, o Fermilat, e aqui no futuro, quem sabe, vem aí o CTA, sondando também por matéria escura, e a gente, quem sabe, num futuro próximo, quem sabe nos próximos 10 ou 20 anos, a gente não consiga observar um sinal efetivo de matéria escura. Bom, a gente encerra a nossa aula aqui, eu espero que vocês tenham gostado.
Mais uma vez, eu deixo para vocês algumas referências. Esse é uma nota de aula que também foi publicada, agora já é um livro do professor Tilman Plain com Martin Bauer. É muito boa essa nota de aula. Ela abre bastante as contas e mostra para a gente bem como é que funciona essa física da matéria escura, especialmente na parte de relic density, da abundância relíquia, e na parte de aceleradores. Ele explora muito bem todos os métodos de detecção, na verdade. Aqui eu deixo também a minha tese, que é em português, para vocês darem uma olhada se vocês tiverem interesse. Eu também explorei também muito bem a parte de evidências de matéria escura, mas essa minha tese foi mais voltada para detecção indireta de matéria escura, que é minha linha de pesquisa. Tem outra tese aqui que também é muito boa, do Nicholas Broad, que ele terminou o doutorado no MIT, e essa tese também é excelente, principalmente na parte de detecção direta. Ele também explorou detecção indireta. E aqui eu incluo algumas outras referências para vocês, por exemplo, como o CTA funciona, como é que ele detecta. Tem uma parte do CTA também que é para estudo, mas claro que tudo está em inglês, né? Então, vai depender de se vocês sabem o inglês ou não. Então, eu acho que é isso. Eu fico por aqui. A gente finaliza a nossa aula aqui. A gente explorou muita coisa tudo que eu pude colocar para vocês, que ficava viável para que vocês entendessem. Eu procurei explorar aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem mandar e-mail para mim, podem me perturbar, e assim que eu tiver algum tempo, eu vou estar respondendo esses e-mails de vocês. Muito obrigada, até a próxima.